Estudo do Evangelho raso. O termo graça perdeu o sentido profundo do seu significado quando vulgarizaram o seu sentido. A frieza espiritual chega quando nós passamos por um forte impacto da glória de Deus e logo depois vamos viver nossas rotinas cotidianas, enfrentando nossos problemas e mergulhamos em nossos diários cotidianos mundanos. Jesus com Mateus, Jesus chama um cobrador de impostos. Jesus chama para o banquete os quebrantados, não a sociedade. Quando nos sentimos valentes, perfeito, mas quando não nos sentimos assim, precisamos chegar ao Pai e mostrar nossas fraquezas, nossos defeitos, nossas imperfeições. Precisamos reconhecer que não conseguimos mudar por nós. Só há mudança de maus hábitos quando recorremos ao Pai, despidos da nossa vaidade e mostrando que precisamos dele para que a mudança opere em nós, através do Espírito Santo. Em Lucas 18, vemos um jovem rico que chega até Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. A graça é recebida através da fé, não das obras. A frieza espiritual nos chega quando a perfeição espiritual não chega. Você é aceito por quem você é, amado por quem você é. Isto é a graça. Agora, nos aperfeiçoamos em santidade, como uma forma de nos aproximar da glória de Deus, que desce sobre cada um para entendermos o quão real Ele é. Assim como Corcunda de Notre Dame, não precisamos e nem devemos esconder nossas deformidades diante do Pai. Jesus sentava à mesa com qualquer um que era excluído. Isto é o poder da graça, ter uma nova chance, expandir o nosso amor ao próximo. Esta era uma atitude dos fariseus, que se achavam tão superior para os seus altos cargos, que esqueceram que o amor é a maior lei do Pai. Assim que aceitamos Jesus, existe uma certa ilusão que seremos imunes às tentações. Muito ao contrário, após se deitar nas águas para o arrependimento, Jesus foi enviado para o deserto, enfrentar as tentações impostas pelo inimigo. Todos os dias iremos ter que enfrentar o inimigo da frieza espiritual em nossas vidas. O Evangelho só fará sentido a nós quando entendermos que a todo momento se fala de luta, tentações e resistência, mas nem sempre iremos vencer. E quando isto acontecer, é necessário nos despir da capa de super-heróis e chegar ao Pai como humanos, falhos, invejosos, mesquinhos e nos quebrantar. Precisamos temer mais ao Pai que é o Criador, que o inimigo que é o imitador. O inimigo é o falso. Sair de um culto poderoso e no outro dia ser tragado por nossas realidades cotidianas é a realidade de nós, cristãos, porque o culto só fará sentido se a cada culto você se entregar a Deus, se entregar por completo, deixar seu eu naquele lugar, no altar, e não apenas esperar ganhar algo do Pai. Culto é entrega. Ler Salmo capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Se apenas tivesse na Bíblia o Evangelho, todos os outros livros poderiam ser dispensados. Os Evangelhos nos bastariam. O Evangelho do Reino nos trará a vida e obras de Jesus e seus ensinamentos para nossas vidas. Porém, todos os outros livros são um presente de um Pai zeloso aos seus filhos, para que o conhecêssemos da forma íntima e próxima. Ler Romanos, capítulo 5, do versículo 20 ao 21. O nosso autoconhecimento só será aprofundado quando nos aprofundarmos nos evangelhos. É na pessoa de Jesus e suas obras que o nosso eu aí vai se revelando.
É preciso ler o Evangelho para nos evangelizarmos e só assim conseguiremos evangelizar o próximo. Ler Gênesis, capítulo 22, o sacrifício de Isaque no Monte Moriá. Buscar ao Pai e outras divindades e entendermos que o Pai não é capaz de nos entender. Ele não nos ouvirá, mas aquela entidade sim nos atenderá. Isto é completamente errôneo, pois tudo acontece apenas com a permissão do Pai. Nenhum ser tem mais autoridade acima de Deus. Por isto, o verdadeiro cristão experimenta os grandes milagres. Ele não aceita intermediário que em vida foram tão falhos como nós e jamais se deram em sacrifício de sangue e humilhação em amor por nós, e ainda clamando ao Pai perdão a todos os que ofenderam os assassinos. O crente se tornou o dono de Deus. Queremos o milagre? Faça, 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 e não eu quero conhecê-lo. Nota-se que as realidades narcisistas e compulsivas humanas exigem desse Deus milagres e não um relacionamento. Inicia-se um processo de matar esse Deus. No momento em que ele nega o seu pedido, mata-se esse Deus quando ele permite que coisas ruins lhe aconteçam. Mata-se esse Deus quando, como cristãos, não entendemos o processo da morte como a volta para casa, e sim um castigo. Mata-se esse Deus quando não mais olhamos para a cruz, e sim para o nosso ego, que precisa ser massageado e presenteado. A cruz supera a culpa humana para testemunhar o Deus do amor e da vida. O reconhecimento da fraqueza leva a sabedoria, justiça, santificação e libertação. O saber endeusado, eu sei, é o que crucifica Cristo. Eu sei, precisa ser alicerçado em Cristo. Em pesquisas cristãs, cimentadas biblicamente, não ser um alvo que vem apenas do nosso achismo, se é que podemos dizer, pior, vindo de teorias dos homens do mundo, que se baseiam na ciência, que necessita de comprovação, enquanto os milagres não são ciência, são fé. Não precisa ser explicado, precisa ser sentido, vivido. O evangelho foi completamente destituído quando não entendemos que os evangelhos se referem a Jesus, nos ensinando e apresentando o reino de Deus, para substituir definitivamente com as preocupações mundanas de viver para ganhar mais e mais dinheiro, que será consumido pelas traças, como dizem Mateus. Esse mercado de milagres sem fundamentos não vai ser estabelecido nem na tribulação e nem na salvação. Senhor, Senhor, eu direi que não os conheço. Mateus. Porque as igrejas estão cheias para o showman? Se caso perguntar o que o Papa pregou, a grande maioria não saberia responder, pois o importante não é ouvi-lo, é vê-lo, é fazer parte de uma multidão que o aplaude. O brasileiro é um grande buscador de milagres. Nada contra se for baseado numa única fé. Contudo, o brasileiro tem facilidade em ser infiel à sua fé, percorrendo todas as crenças desde que ela o satisfaça, e não ele faça parte de algo fielmente para pertencer a uma crença. O homem hoje se transformou num acúmulo de problemas: casamento, filhos, pais, boletos para pagar, ambição em certa mercadoria que eu quero adquirir, sucesso profissional, sucesso financeiro, amigos, problemas de saúde, emocionais. Faz parte do ser humano aprender e lidar com cada situação e pedir a Deus sabedoria nesses assuntos cotidianos. Porém,
O ser humano quer se livrar de todos esses acúmulos e viver plenamente sua vida, como se já estivesse na Nova Jerusalém. Isto o torna infiel, pois em cada crença ele buscará uma fórmula mágica para que se resolvam determinados assuntos. Deixa assim Deus de espectador de sua vida, como se quem o criou não entendesse o mix de situações que está enfrentando. E neste momento, a cruz se torna obsoleta e não mais a fé o salva, e sim alguma fórmula que seja rápida e eficiente. E a pessoa não precisa se envolver, pois para isto busca quem gere a solução eficaz e acaba por se tornar escravo de tudo que estava diante de seus olhos, incluindo a indústria farmacêutica, esportiva, das crenças, dos status. A cruz ficou obsoleta e a graça desnecessária. Para quem adora imagens, é fortemente necessário para seu consciente adorar algo com rosto, que tenha semblante, pois não entendeu a passagem de Gênesis. Deus o criou à sua imagem e semelhança. Deus não precisa de imagem, nós somos a sua imagem. O próximo é a sua imagem. Osborne afirma que o evangelho sem milagres é vazio. Jesus era um grande homem que realizava milagres para mostrar o poder do nosso Deus. Creio que Osborne tem total razão. No entanto, para isto, Deus nos deu seu Espírito e nos capacitou com dons. Ele opera os milagres através do homem. Não o homem opera milagres usando Deus. Por isso, em Mateus, Senhor, Senhor, Deus cura por amor, não por merecimento. Mas quem opera os milagres através de seu Espírito precisa viver o Evangelho de forma que o Espírito de Deus se manifeste. Evangelho igual a boas novas.